Oi gente, boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Natália França, eu sou professora de micro e de estatística aqui no Lagrangiano Cursos. E hoje eu vou falar aqui um pouquinho sobre a minha experiência, quando eu estava finalizando a minha tese de doutorado e estudando aí para 2 concursos públicos. Então, assim, era uma época da minha vida que eu estava cheia de coisa para fazer e como que eu me organizava. Então eu separei aqui algumas dicas, e contextualizando pelo que eu passei. Primeiro, eu fiz doutorado de sanduíche, eu fui para Rice University e eu voltei em 2017, comecinho de 2018. Isso, eu fui em 2017, voltei ali em fevereiro mais ou menos. E aí quando eu voltei do doutorado de sanduíche, eu tinha ali um período para finalizar meu doutorado e também eu fiquei, gente, o que é que eu vou fazer da vida, E aí surgiu um pouco tempo depois o concurso da CGE. E aí começa a minha odisseia. Então, assim, a primeira coisa, dentre as dicas que eu separei aqui, a primeira dica, inicialmente, o que você vai fazer? Definir qual que é o seu objetivo, qual que é a sua meta, quais que são as suas metas. Naquela época, o meu objetivo era terminar o doutorado, porque eu tinha um prazo até 2019, meados de 2019, e queria passar no concurso da CGE também, CGE Ceará, que é a Controladoria Geral do Estado. Então, dado que eu defini esse meu grande objetivo, que na verdade eram 2, finalizar o curso e passar no concurso público, eu comecei a me programar para isso, Então, aí a gente parte para segunda dica, Como é que eu vou me organizar? Eu vou analisar a minha rotina. Olha, eu trabalho, quantas horas disponíveis eu tenho para poder estudar. E aí quando a gente vai analisar a nossa rotina, é para analisar por escrito mesmo, porque se ficar uma coisa muito solta no mundo das ideias, a gente fica meio perdido. Então assim, separa, olha, segunda-feira o que eu faço? Eu acordo, arrumo, pego o ônibus, sei lá, vou pro trabalho, e aí trabalho até tal hora, depois disso vou para casa. Então assim, anota. Segunda-feira, minha rotina é tal. Terça-feira, a rotina é essa. Porque isso vai te dar uma dimensão de quanto tempo você tem disponível para estudar. Você vai identificar gargalo também, porque a gente perde muito tempo assim com atividades que a gente nem percebe. Um exemplo, rede social. Se você for cronometrar o tanto de tempo que você perde, você, que eu digo de um modo geral, com Instagram, com Facebook e por aí vai, é um tempo, assim, precioso. E tempo é um recurso escasso, Principalmente quando a gente está se preparando para uma prova, Seja um concurso ou a prova da ANPEC também, que é uma espécie, Uma espécie de concurso ali. Então, você vai analisar a sua rotina, identificar, quais são aqueles horários que você tem disponíveis, quais são aquelas tarefas que você pode otimizar. Então, depois que você analisa, lembrando, tudo por escrito, tá? Não é só no mundo das ideias, não. Depois que você separar, analisar a sua rotina, então, eu no meu caso, eu tava lá fazendo doutorado, então eu tinha as cadeiras, eu tava trabalhando também numa agência de pesquisa, então eu sabia que no horário de trabalho era difícil de eu estudar, mas eu tinha o trajeto do ônibus, então era um tempo que eu ia aproveitar para estudar e assim eu fiz. Então eu identifiquei, olha, eu acordo, me preparo, vou pegar o ônibus, vou pro trabalho. No trabalho eu tenho 1 hora de almoço. Então é 1 hora que eu vou aproveitar, porque meu tempo era bem corrido. Então, além disso, eu fui dimensionando, porque eu tinha 2 atividades, Eu tinha que me dedicar ao doutorado e tinha que me dedicar aos estudos de concurso também. Então, assim, era uma rotina bem cheia. Terceira dica é, você precisa ter um ambiente de estudos. Nesse seu ambiente de estudos, ele precisa, de preferência, ser um ambiente arejado, ter uma boa iluminação. Lá você vai manter as distrações longe de você. O celular, às vezes, só dele estar no mesmo cômodo que você, mesmo que ele esteja no silencioso e tal, ele já te gera ansiedade e aí você acaba perdendo produtividade, Então, às vezes, assim, é bom deixar o celular em outro cômodo. Ah, Natália, mas e se eu não tiver um ambiente em casa que eu consiga, ter uma tranquilidade para poder estudar?
Se existe a possibilidade, você pode ir para a biblioteca da faculdade estudar, você pode ir para uma biblioteca pública, pode ir para casa, né, de algum parente, enfim, você vai vendo aí dentro das suas possibilidades. No meu caso, né, quando eu tava lá em 2018, né, estudando ali para a prova da CGE, eu morava numa república e o meu quarto era dividido, né, então eu dividi o quarto com uma outra moça. Então dentro do quarto não tinha como estudar. E aí eu tinha uma mesa. Eu peguei emprestado, porque na época eu não tinha mesa, né? Eu tinha acabado de chegar do intercâmbio, tava assim, numa lisura total. E aí uma garota tinha uma mesa de desenho, então a mesa era aquelas mesas assim, inclinadas. E aí ela me cedeu a mesa pra estudar. Então assim, só que eu ficava na sala da república, então toda hora era a gente passando, né, entrando e saindo. Só que era um ambiente que eu tinha. Então assim, eu adaptei, né, a mesa, eu coloquei umas coisinhas assim pro caderno não ficar caindo, nem o lápis. Ir pra faculdade não era uma possibilidade pra mim, porque eu ia perder muito tempo, né, no trajeto. Como eu já trabalhava, era todo o tempo que eu tinha em casa eu tinha que aproveitar. Então assim, o meu ambiente para estudo não era muito adequado, mas dada a minha realidade era o que eu consegui fazer de melhor. Então assim, não adianta, você tem que arrumar um ambiente de estudo super, né, muito bom e tal, se a pessoa não tem como, ela vai ficar frustrada. Então olha, dentro da sua realidade, arrume o melhor ambiente possível, né, saiba que você tá ali dando o seu melhor, que o resultado vai vir. Então aí depois que você já sabe qual que é o seu objetivo, então olha, quero aqui conseguir uma boa colocação na Ampec, né? Vou identificar quais são os centros que eu quero ir. Você já sabe onde é que você vai estudar, né? Você tem o seu cantinho lá, certinho, bonitinho. Você vai analisar o edital. Por que você vai fazer uma análise do edital? Porque você tem que saber o que você vai estudar. Ora, se eu quero, por exemplo, ir para um centro que não cobra brasileira, não tem sentido eu dedicar muitas horas estudando brasileira. Mas se eu vou para um centro que cobra a prova aberta de brasileira, aí eu vou ter que dedicar mais horas de estudo para aquela disciplina. Então assim, analise o edital. E aí depois que você fizer essa análise do edital, o que você vai fazer? Você vai fazer um diagnóstico do seu nível e quais são as suas prioridades. Olha, tenho aí, vamos falar aqui no contexto da Ampec, tá? Eu tenho prova de micro, macro, estatística, matemática brasileira e inglês. Já sei qual centro que eu quero ir, vou alocar ali as minhas aulas de estudo, tá? Mas tem uma matéria ali que eu vi que ela cai mais, né? Ela é mais recorrente, então eu vou dedicar mais horas nela. Tem uma outra ali que ela também cai mais ou menos, só que eu tô muito fraca, assim, eu não tô me garantindo nessa disciplina. Então eu vou dedicar também mais horas, né, mais horas aulas para aquela disciplina que eu tô com dificuldade. Então você vai sempre estar aí, né, pensando em micro, diante de um problema de otimização com restrição, né, porque você quer otimizar a sua nota na Ampec, né, falando aí da Ampec ou concurso público, só que você tem uma limitação de tempo, você tem uma limitação que você não está só estudando, né, você tem outras tarefas para fazer. Então essa foi a dica número 5. Você vai identificar o seu nível e quais são as suas prioridades, tá? No meu caso, quando eu tava lá estudando, né, eu passei na primeira etapa do concurso da CGE. E daqui a pouco eu falo, né, quais eram os momentos que eu estudava. E eu tinha o seguinte trade-off na minha mente. Eu queria muito, 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 era um sonho meu me tornar doutora com 29 anos. Só que aí eis que surgiu o concurso da CGE. Então, olha, ou eu virava doutora com 29 anos sem ter passado no concurso, ou eu abria mão de ser doutora com 29, adiava um pouco, seria doutora com 30, mais concursada. Então essa foi uma conta que entrou também, né? Então eu optei, não, é melhor ser doutora com 30 e concursada, né? Então eu tirei horas do meu doutorado, desculpa, tirei horas que eu dedicava ao doutorado para poder dedicar ao estudo do concurso. Então, basicamente, como é que era a minha rotina, né? Eu acordava, eu tinha que sair pro trabalho, então eu pegava ônibus. E aí, no percurso do ônibus, né, demorava ali umas meia hora, mais ou menos, uns 20 minutos, dependendo do trânsito, eu ia estudando dentro do ônibus.
porque era um momento ali que eu assistia videoaula. Então eu colocava o fone e ia assistindo minha videoaula. Chegava no trabalho, não tinha como trabalhar, né, no horário ali, e na hora do almoço, que eu tinha ali 1 hora de almoço, eu aproveitava pra estudar também. Então assim, eu almoçava literalmente comendo e assistindo videoaula. Então assim, era comendo e assistindo. Abria mão de muita coisa, que daqui a pouco eu vou falar sobre isso, né? Então não vou me adiantar não. Então eu já sei qual que é meu nível ali nas disciplinas, vou montar um cronograma de estudos. Isso aqui assim é muito, muito, muito importante que você monte um cronograma de estudos, e mais uma vez que não seja um cronograma tipo, hoje eu vou estudar tal matéria. Só pensando, só dizendo, não. Tem que ser uma coisa bem organizada. Por quê? Se a gente não escreve, se a gente não deixa ali, ó, as suas metas e tal, a gente vai postergando, né? A gente enrola mesmo, vai deixando, não, hoje tá de boa, eu vou estudar hoje não e tal. Tipo, que arrumei uma cachorrinha, vou ficar brincando com a cachorra, hoje eu não vou estudar não. Só que se você for fazendo isso, fazendo, vai chegar um momento que você não vai dar conta. Como é que eu fazia? Eu gosto de montar uma planilha no Excel. Eu sou assim, viciadinha em planilha no Excel. Desde quando eu fiz o concurso da EBSER, do TCE, da CGE, então tudo ali eu tinha planilha. Como é que era essa minha planilha? Eu pegava todas as matérias que iam cair, então no caso aí da Ampeg, pega todas as matérias que vão cair. Dentro de cada matéria, quais são os assuntos, todos os assuntos. E aí pra cada quadradinho desse, né, eu chamo quadradinho porque eu era louca do quadradinho, né, eu tinha que fazer. Então era 0 ou 1 se eu não tinha feito, 0 se eu tivesse feito, porque aí eu tinha uma fórmula lá, que essa fórmula, né, era uma tabela dinâmica, ela já me dava quantas aulas eu tinha que fazer, né, quantos assuntos eu tinha que ver, quantos dias eu tinha para estudar disponíveis. Então eu tinha a meta de quantos assuntos eu tinha que bater por dia. E aí era uma meta flexível, porque como era uma tabela dinâmica, né? Olha, se hoje eu não bati a minha meta, tudo bem, porque o próprio Excel vai atualizar minha meta, né? Vai jogar essa que eu não compensei para outros dias. Da mesma maneira, se hoje eu tinha que fazer 3 assuntos, fiz 4. Tô bem, né? Então ele vai sempre se atualizando. Eu gosto de ter essa flexibilidade, porque, olha, tem dia que a gente não tá afim, né? Hoje eu não tô afim de estudar, eu tô assim, tô de saco cheio, é normal, tá? Assim, vai ter dia que você não quer pegar em nada e tudo bem. Não vou estudar hoje, ok, vou cuidar, né, de outras áreas, que daqui a pouco eu falo isso também, e outro dia eu compenso, né? Mas sempre tem um cronograma de estudos pra você seguir bonitinho, porque senão você não vai dar conta. Tá? Então, assim, tem um tempinho livre ali, ó, 20 minutos, acorda 20 minutos mais cedo e estuda, né, um pouquinho. Isso é uma coisa que também que eu fazia, né? Eu nem tinha anotado aqui não. Tem um amigo meu que fala que quando a gente acorda, a gente tá com o inconsciente molinho. Na verdade, quem disse isso não foi nem ele. Ele disse, mas que a Malu Magalhães gostava, né, de compor músicas quando ela tava com o inconsciente molinho. Então, eu acordava, né, uns 20 minutos ali mais cedo, e estudar antes de tomar café, antes de qualquer coisa, pra pegar esse inconsciente molinho. Porque também tem, não vou me delongar aqui hoje, mas o nosso cérebro, ele guarda mais, tipo, aquilo que você estuda na primeira vez, no primeiro momento do dia, e o que você estuda no último momento, ele grava aquilo como coisas importantes. Então eu também seguia isso, né, mas isso é assunto para um outro momento. Então é importantíssimo você manter o seu cronograma e seguir ele, né. Mantém horários fixos. Você já identificou qual que é a sua rotina. Olha, eu vou estudar dentro do ônibus, eu vou estudar na hora do almoço, eu vou acordar 20 minutos mais cedo, eu vou dormir 1 hora mais tarde. Mas sempre, né, na medida do possível, com a margem ali para mais ou para menos, estude naqueles mesmos horários, né, que você se programou, né, que você já identificou ali na sua rotina. Porque se um dia você estuda, outro dia você não estuda, aí o seu corpo fica meio desanimado, né? Então fica mais difícil de você pegar no ritmo. Igual a academia, a gente tem que ser persistente, né? Tem que ir persistindo mesmo.
Você tem que aproveitar o tempo ao máximo, né? Essa é uma dica também que eu fazia bastante porque eu tava ali, trabalho, doutorado e CGE. Então eu estudava no ponto de ônibus, tava ali esperando o ônibus, só que no ponto de ônibus eu não mexia no celular, porque eu ficava com medo, né, de ser assaltada. Então no ponto de ônibus eu ia lendo o meu caderno. Tô lá, lendo meu caderno no ponto, peguei o ônibus, assisti a minha videoaula. Então, vai no banheiro, vai, em vez de ficar vendo vídeo aí do Reels, não sei o que, estuda. Vai, sei lá, esperar alguém na fila do supermercado, tá lá na fila do supermercado, vai lá, assiste. Então, assim, todo o tempo que eu tinha, todo o tempo do mundo que eu tinha, eu tava estudando. Assim, quem conviveu comigo nessa época, eu estudava, assim, bastante, tá? Então, assim, aproveite o seu tempo ao máximo. E aí, não basta você simplesmente ficar estudando na fila do supermercado, ficar estudando antes de sair pro trabalho, ficar estudando no horário de almoço, não. Você precisa otimizar o seu tempo no sentido de se desfazer das distrações. Eu falei aqui um pouquinho mais cedo da questão de rede social. A gente perde muito tempo com rede social. Então, se você quer passar num concurso, se você quer passar, não passar, né, mas conseguir uma boa classificação na ANPEC, você vai ter que abrir mão de algumas coisas, né? Sacrifícios têm que ser feitos, e isso é até uma das dicas que eu coloquei aqui. Você vai precisar abrir mão de coisas, gente, porque não adianta. Tem até uma máxima que eu usava bastante, que era, olha, os sacrifícios são temporários, mas os benefícios são permanentes. Mas, Natália, eu vou só estudar igual uma louca, assim, vou ficar dedicando. Não, porque vai chegar uma hora, né, a gente tem a produtividade marginal ali, decrescente, né, você vai aumentando, chega uma hora que você vai estafar, vai ficar muito cansado, passou daí, seu rendimento cai. Então, nesse processo, você tem que cuidar da sua saúde física e da sua saúde mental também. Lembra que eu falei da questão da flexibilidade no seu cronograma? Vai ter dia que você não tá com a mínima vontade de estudar. O corpo, ele tem o seu limite, né? Ele pede um socorro, ele, por favor, descanse, né? Porque senão você não adianta. Vem a questão de ansiedade, né? Então tem que ter um preparo psicológico também. Então, assim, abra mão de uma certa quantidade da sua vida social, né? Lembre disso aí quando você estiver lá concursada no mestrado. Valeu a pena, gente, valeu, porque vale a pena sim. Então, quando eu tava lá no doutorado, né, o que aconteceu? Eu passei na primeira etapa da CGE, e aí, só que no meio tempo de passar, né, nessa primeira etapa da CGE, surgiu um concurso para professor substituto na UFC. Então, veja você que eu já estava ali, trabalhando, dedicando tempo para doutorado. Então eu já tinha tirado um tempo para o doutorado para estudar para a CGE, aí surgiu um concurso para professor substituto. E aí entra aquela conta, né, gente? Eu vou tirar horas de estudo para o concurso da CGE, que é super concorrido, e vou alocar horas para um concurso para professor substituto, que é uma coisa que eu amo e que ia me dar uma renda extra, que eu tava precisando, né? Tava passando aí por uns perrengues. Aí eu optei que ia fazer. Então, assim, foi uma semana que eu estudei para esse concurso de professor, né? Que era bem rápido, assim, o processo. Foi uma semana, assim, muito intensa. E como é que eu fazia? Eu usava música. Eu não sei se você usa música quando você tá estudando e tal. Eu tinha 50 minutos bem intenso, assim, intenso. E aí depois eu parava 5 minutos. Voltava 50 minutos bem intenso. E aí chegava uma hora que eu parava 10. E aí nesses 5 minutos eu escutava música. Uma banda que me acompanha, assim, desde quando eu fiz o concurso lá do TCE, é a banda Super Combo. Não sei se vocês conhecem. Eu não sei porquê, mas eles quando eu tô ansiosa com o concurso, é Super Combo, Léo Fressato, a banda mais bonita da cidade, e Ana La Russa. Então são, assim, bandas que conseguem, e Simonami também, conseguem fazer com que eu fique calma. E aí era interessante porque eu tinha aqueles momentos ali de estudo intenso, escutava a música e aí depois eu voltava. Cara, assim, você não tem ideia de como isso
ajuda, sabe? Ah, mas eu tô perdendo tempo. Não tá, não tá. Então, assim, cada um tem o seu ritmo, né? Cada um tem a sua forma de estudar. Mas é isso. Então, vou só recapitular aqui com vocês. Ah, tá. Não, antes de recapitular, né? Pois bem, aí eu passei no concurso para substituto. E aí, pra fechar essa minha rotina, né? Então, o concurso da CGE era um monte de etapa, né? Tinha depois curso de formação. Essa época aí, hoje eu olho pra naquela época, gente, como é que eu dei conta? Como é que eu dei conta? Não sei. Porque eu trabalhava, né? Só que agora eu não trabalhava mais todo dia, né? Então era mais flexível os horários de trabalho, mas estava fazendo a tese. E aí eu tinha um prazo até julho de 2019 para poder defender. E aí nesse meio tempo eu passei, né, na CGE, tava fazendo curso de formação, que era de 8 a 5. Tinha aula na UFC de 6h30 às 10h30, 2 dias a semana. E aí, assim, era aquilo que eu falei, a questão de você ter a sua a sua meta muito ali bem definida, porque, cara, eu tô passando aqui, assim, sofrendo esse perrengue danado pra quê? Porque eu quero ser doutora, já abri mão de ser doutora com 29, vou ser doutora com 30, mas eu vou ser doutora com 30 e concursada. Então eu tinha isso na minha cabeça e eu ia fazer o que fosse pra alcançar esse objetivo, tanto que eu alcancei. Então, aquilo que eu disse pra vocês, eu tinha lá minhas planilhas, eu tenho até hoje, né? Eu tenho o maior apreço por elas. Fazia meus quadradinhos, estava no ônibus, né, indo pro curso de formação da CGE, mexendo ali com coisa da tese, assim, era muito intenso. Mas deu certo, gente, assim, deu certo. E hoje em dia eu vejo, cara, e ainda adotei uma cachorrinha, a Nina. Por que eu adotei a cachorrinha? Porque eu tava em tempo de surtar. E aquilo que eu falei, da gente cuidar da saúde mental, né? Eu adoro cachorro. Adoro animais. Inclusive eu tenho agora a Brigitte, tá dormindo ali. Então, assim, era uma válvula de escape que eu tinha e que eu tava precisando. O meu corpo, ele tem limite. Olha, eu quero alcançar esse tanto de coisa, mas calma aí, Natália. Calma aí que você não é a Mulher Maravilha, não. Você faz muita coisa, mas porque você tem as suas estratégias, você conhece os seus limites e segue o seu cronograma, né? Então, agora sim, né? Aí deu certo, né? Passei na CGE, tô esperando ser chamada. Terminei as aulas lá na UFC. Então foi assim uma época que eu precisava muito, muito de organização do meu tempo. Porque se eu não tivesse me organizado, eu não teria conseguido. E assim, eu desinstalei na época. Desinstalei Instagram, né, o aplicativo. Tirei meu Facebook, não entrava porque sacrifícios precisavam ser feitos. Então aqui, primeira coisa que a gente precisa fazer é definir nosso objetivo e nossa meta. O que eu quero? Onde é que eu quero chegar? Eu quero passar em qual concurso? Eu vou escolher, quero uma boa colocação na ANPEC. Vou analisar minha rotina. Onde é que eu tenho tempo disponível para estudar? Quais são aquelas atividades que eu nem sabia que eu perdia tanto tempo, que eu posso alocar aquele tempo para uma outra coisa, para estudar. Então, assim, lembra? Analisar sua rotina, mas escrevendo, tá? Tudo por escrito, porque senão não funciona, não. Vai ter um ambiente de estudo dentro da sua realidade, né? Porque você viu aí, meu ambiente de estudo era no meio da sala da República, uma mesa totalmente... Eu ficava com muita dor nas costas, mas era o que eu tinha. Então, assim, você vai ter um ambiente de estudo adequado à sua realidade, sempre tendo em mente que você está dando o seu melhor. Você vai fazer uma análise do edital para saber o que você vai estudar, né? Quantas horas ali você vai ter disponíveis, porque você já sabe, você já analisou a sua rotina. Dentro das horas disponíveis e dentro do edital, você vai ver qual é o seu nível. Olha, eu não sei micro, sou melhor em macro. Então, com isso, você vai ver quais são as matérias que são mais cobradas. Sempre um problema de otimização condicionada, né? Quero otimizar meu tempo de estudo, dadas as N restrições aí que a gente tem. Quais são as suas prioridades, né? Olha, qual centro que eu quero ir? Esse centro, ele dá mais peso para qual matéria? E aí vai montar seu cronograma de estudos e montar assim por escrito,
vai fazer um acompanhamento desse seu cronograma, vai, na medida do possível, sempre bater as metas diárias e quando puder com folga, porque você precisa de descanso, né? Pode ser que aconteça algum imprevisto também. Um dia lá acabou a luz lá de casa, não tem como estudar. Então a gente precisa também, né, desse tempo aí para esses contratempos, né? Ficou muito tempo uma frase só. Então você vai ter o seu cronograma super dinâmico, monta lá uma planilha no Excel, muito bonito. Mantenha seus horários fixos, né? Porque você precisa ter uma rotina. O seu corpo precisa entender, olha, agora, Natália, você vai estudar. Agora não é hora de ficar pensando em seriado. Série eu não assistia, tá? Assim, só fui ver depois. Então, assim, porque série... Filme, tudo bem, filme eu assistia, confesso. Mas a série, ela prende muito, né? Então, assim, eram tipo, muitos episódios e tal. Game of Thrones eu só fui ver depois de ter terminado o doutorado. E esse processo todinho. Você vai aproveitar o seu tempo ao máximo, no sentido de toda brechinha que tiver, você vai estudar. Então, assim, tá lá na fila do supermercado, tô aqui à toa e tal. Estuda. Tô no ponto de ônibus, vai lendo seu caderno, vai revendo seus resumos. Além disso, né, além de estudar o máximo possível, evitar as distrações. Então, assim, se é pra estudar, vamos estudar de verdade, tá? Porque não estamos aqui pra brincadeira, não. Você vai, aí a nona dica, né, evitar distrações. Então, se tiver como, deixa o computador, o celular em outro cômodo pra você estudar. Você vai cuidar da sua saúde física e da sua saúde mental, né? Você vai ter uma alimentação balanceada. Eu sei que é difícil, mas a gente tem que fazer o possível. Cuidar da saúde mental, assim, é importantíssimo. Às vezes a gente negligencia isso, né? Mas você tem que descansar, você tem que se divertir. Claro que eu não vou me divertir o mesmo tanto como se eu não estivesse estudando para essa prova. Eu vou, é aquilo, a 11ª, sacrifícios são necessários. Esse barulho é a Brigitte, tá? Mexendo aqui com o ossinho dela. E aí, mas você vai ter que cuidar da sua mente. Peraí, deixa eu só, vou até mostrar ela aqui pra vocês. Como ela é linda. Vem cá, Brigitte. Olha que pituchinha mais linda, gente. É muito linda, tava dormindo e acordou agora, essa cara de sono. Pra mim, ter um nenenzinho desse me faz muito bem. Então, assim, você identifica, né, o que faz bem pra sua saúde mental e faça, tá? Não deixe isso de lado, não. Cuida da questão da ansiedade também, porque a ansiedade é coisa séria, é normal, assim, é inerente do ser humano, né? Eu faço terapia, me ajuda bastante, né, a lidar com a ansiedade. E se você tá fazendo uma prova, se essa prova é importante pra você, você vai ter ansiedade sim. Ela não vai deixar de existir, ela não vai desaparecer. Aí você vai ter que lidar com ela. Aí tá mordendo aqui, Brigitte. E é isso, gente, né? Então, assim, foram as dicas aí que eu segui, né? Claro que dentro da metodologia de estudos é assunto para um outro momento, mas seguindo, né, uma rotina, a gente faz coisa que parece que é impossível. Sério, assim, igual eu falei, eu oro pra quando eu tava ali no doutorado, tipo, doutorado, CGE, concurso pra substituto, aí dando aula, caramba, assim, eu me superei. Me superei porque, Natália, mas você deu sorte, porque você é muito inteligente, porque você... Eu me esforcei muito, gente. Assim, eu me esforcei muito, muito, muito mesmo. E eu segui um plano, né? Eu tinha ali uma estratégia e segui ela. Se eu não tivesse essa estratégia bem definida, eu poderia ser gênia, que muito provavelmente eu não teria dado conta, né? Dado que eu não sou gênia, não tinha dado conta mesmo. Mas é isso, então... muita força aí pra vocês, né? Muita organização. Tenha sempre em mente a sua motivação, o que você quer, porque vai ter dia que vai ser difícil, vai ter dia que você... Cara, pra que eu tô sofrendo desse jeito, sabe? Mas vale a pena, porque os sacrifícios são temporários, mas os benefícios são permanentes. E é isso.